Olá! Agora nós vamos ver uma outra lâmina que é sobre a dissociação de epiderme. Lembram das técnicas usuais em anatomia vegetal que a gente comentou logo no início da disciplina? Nós temos aqui uma técnica de dissociação de epiderme que é da espécie Comelina sp. E nesta lâmina a gente vai visualizar a epiderme em vista frontal, porque a técnica de dissociação de epiderme, como o próprio nome diz, a gente vai dissociar a epiderme. Existem vários protocolos, um deles é utilizando a solução de Jeffrey, que é ácido crômico e nítrico, de tal forma que degrade, todo o conteúdo do mesofilo e a gente só consiga ter a epiderme, certo? Que é o nosso objeto de estudo. Notem, as células aqui, elas são visualizadas em vista frontal e por isso a gente vai conseguir determinar, por exemplo, o contorno de parede da célula. Por quê? Tem células que têm um contorno reto, mas tem células que apresentam um contorno sinuoso, como por exemplo a folha de maracujá, a epiderme da folha de maracujá. E também, nesta técnica, a gente consegue visualizar os estômatos em vista frontal e com isso a gente pode inclusive fazer toda a classificação desses estômatos. Notem, por exemplo, vou aumentar aqui para facilitar, para vocês visualizarem. Vejam que lâmina linda, maravilhosa. O que a gente consegue perceber? A gente consegue verificar os estômatos e, através desta técnica, fazer toda a classificação desse estômato. Neste caso, a gente tem aqui, as células guarda, aqui é uma célula guarda, aqui é outra célula guarda, mas nós encontramos duas células subsidiárias paralelas ao maior eixo do estômato e duas células subsidiárias perpendiculares ao maior eixo do estômato. Ou seja, nesta lâmina, nesta folha, a gente encontra um estômato tetracítico, porque são 4 células subsidiárias associadas ao estômato. Ah, mas eu posso encontrar, por exemplo, uma folha que tem aqui o estômago e apenas 2 células subsidiárias. Só que aí, como que elas estão dispostas? Paralelas ou perpendiculares? Porque isso vai ter classificação diferente. Sendo assim, a gente percebe que para fazer todas essas análises, a gente depende de observar uma folha em vista frontal, de observar a epiderme da folha em vista frontal. E isso tem importância taxonômica. Ah, professora, mas eu não quero trabalhar com nada relacionado à taxonomia. Ah, eu estou fazendo um trabalho lá da agronomia e eu quero saber, por exemplo, vou trabalhar com 2 genótipos de soja, 2 genótipos diferentes, e eu preciso fazer o cálculo de índice estomático associado com as taxas de fotossíntese, com concentração intercelular de CO2, enfim, várias análises fisiológicas. Como que eu vou determinar o índice estomático? Para eu determinar o índice estomático, eu preciso contar o número de células comuns e todas as outras células, que não são estômatos, e o número de estômatos. E aí existe uma fórmula específica que eu vou colocar essas quantidades e vai me dar um resultado, vai me dar um índice estomático. Só que eu só vou conseguir calcular esse índice estomático, contar essas células, muitas vezes eu preciso medir essas células se eu observá-las em vista frontal, ok? Mas aqui eu estou percebendo que neste pedaço de folha tem os estômatos, mas se eu for para esse outro pedaço da folha, lembrando que não foram cortes anatômicos, e sim técnicas histológicas, E aí eu vou perceber que nessa face não tem estômatos. Por quê? Porque essa folha, ela apresenta estômatos apenas em uma única face da folha. Essas células aqui são as células comuns da epiderme. Ok? Então, finalizando, nós temos
dissociação de epiderme, que é uma técnica de anatomia vegetal, onde eu não usei equipamentos específicos para cortar, não usei micrótomo, não usei a gilete para eu fazer o corte. Eu apenas peguei os pedaços da folha, coloquei na solução de Jeffrey, clarifiquei esse material, lavei em água, fiz a coloração e montei a minha lâmina. Claro que eu posso montar uma lâmina temporária, uma lâmina semi-permanente e uma lâmina permanente, como esta daqui. Então, só seguindo os protocolos específicos. E eu vi que a técnica de dissociação de epiderme me permite visualizar as células em vista frontal, e isso é importante dependendo do objetivo do meu trabalho. Se eu quero contar estômatos, medir estômatos, se eu quero classificar estômatos, se eu quero determinar contorno de parede das células, eu vou precisar de observar essas células em vista frontal, ok? Finalizamos assim mais uma aula, mais uma análise de lâmina. Obrigada!